Olá, está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Eu sou Luiz Carlos Azedo e o assunto de hoje é futebol e política. Participam dessa nossa conversa o historiador Joel Rufino, o jornalista e escritor Carlos Vilarinho e o jornalista Nelson Rodrigues Filho. Para introduzir a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem. O futebol chegou ao Brasil como um esporte de elite. No início do século XX, pobres e negros não podiam entrar em campo. Aos poucos, o futebol foi ganhando as várzeas e os campinhos dos subúrbios. Surgiram os clubes de esquina, times de pobre, como o Bangu, o Vasco da Gama ou o Corinthians. Mas o racismo e a discriminação persistiam. No Sul-Americano de 1921, o presidente Epitácio Pessoa não permitiu a convocação de negros. Mudar essa situação foi uma grande batalha, mas com muita pressão, os que estavam de fora foram adentrando o gramado e começaram a virar o jogo. A entrada dos negros nos grandes clubes foi decisiva para a criação do estilo brasileiro de futebol-arte. Um jogo balançado e irreverente, cheio de surpresa e ginga, que se contrapôs ao jeito rígido dos europeus. Um estilo que lembra passos de dança e fintas de capoeira. Eu acho que tem que distinguir racismo de preconceito racial. É uma distinção um pouco sutil, mas tem que fazer, senão a gente não entende muito. O preconceito racial sempre houve no futebol brasileiro, e racismo também, mas é preciso distinguir as duas coisas. O preconceito é, por exemplo, a discriminação do tipo que o técnico do Palmeiras atualmente, o Antônio Carlos, fez lá no Sul, que ele foi punido por isso. É uma cena clara de preconceito. Racismo já é outra coisa, é uma barreira sistemática à ascensão de uma determinada parte da população pela crença ingênua de que existem raças e de que o comportamento das pessoas tem a ver com essas raças. São duas coisas diferentes. No futebol brasileiro houve as duas. Acho que o mais importante é o racismo, mais importante do que o preconceito racial. Então, eu diria que não é bem assim como, em geral, se pensa, como o senso comum pensa. Vilarinho, você estava balançando a cabeça aí. A participação decisiva do atleta negro no futebol já está consolidada há muitas décadas. A partir de quando, mais ou menos, a gente poderia dizer? Para você ter uma ideia, na seleção de 1934, os dois principais craques do Brasil eram negros, Valdemar de Brito e Leônidas, ídolos nacionais. Mas já na década de 10, 20, já existiam ídolos nacionais. Agora, federais. E essa história aí do Vasco? Nilo. Do Vasco, o seu primeiro clube que incluiu atletas negros na sua equipe, essa conversa aí de que é uma certa fantasia o Fluminense mandava os mulatinhos lá botar pó de arroz, isso é verdade? Como é que é essa? Do Fluminense eu não sei, mas eu estou convencido que o Vasco esquentava a carteira mesmo de jogadores, fazendo se passarem por funcionários, né, dos portugueses, né, e eram muito bons de bola, e com isso aí acirrou um fenômeno da década de 20, que é o amadorismo marrom. E nem todos os clubes eram racistas. Havia uma divergência contra o Vasco, devido a um timaço que ele tinha, mas, por exemplo, Carlito Rocha, que era dirigente do Botafogo, foi um grande aliado e praticamente quem abriu as portas para que o Vasco realmente se firmasse e conquistasse o lugar a que ele tinha direito no futebol carioca. Você concorda, Nelson, que a barreira do racismo foi rompida na década de 30 nos clubes? Não foi que houve uma recaída incrível em 50. Mas só recordando aqui algumas coisas. Na década de 20, o Flamengo, Fluminense e Botafogo o Vasco tinha um timaço. Tinha um timaço e o Vasco, ele já fazia o profissionalismo de alguma forma. Há uma discussão entre o profissionalismo e o racismo. O que acontece? Flamengo, Fluminense e Botafogo foram contra o Vasco, dizendo que o Vasco não podia ter no seu time pretos, mulatos e operários. E isso aí foi uma grande briga, e depois
resolvido isso, que o Vasco não poderia entrar na Liga, tinha que sair da Liga, porque não tinha estádio. Foi construído, num momento de cidadania maravilhoso brasileiro, foi construído com cidadãos de toda a mixigenação que tem no Brasil, desde o português, o negro, o mulato, o operário que ele queria, aí toda a população do Rio de Janeiro, que sempre foi cosmopolita, se juntou para fazer o estádio, o maior estádio da América Latina, que é São Januário. Agora, aconteceu com o futebol uma coisa. Na realidade, o esporte era, no início do século, coisa da raça predominante, quer dizer, do branco, do europeu. Da elite branca. Aí tinha, primeiro, o futebol não era elite era o remo. Aí tinha o remo, tinha o polo, tinha o cricket. E tudo isso, você precisava de... O remo você precisava de um barquinho, o polo precisava dos tacos da bola, tinha o tênis, precisava de raquete. O futebol, a bola de meia, o negro podia fazer. O negro que vivia numa comunidade podia fazer uma bola de meia e jogar. E jogavam nos lugares, nos terrenos baldios, jogavam qualquer coisa, numa vaza, terreno baldio, qualquer coisa. Ele jogava, e daí, pegava, até porque está jogando com bola de meia, pegava umas gingas diferentes. Foi o que veio acontecendo com os brasileiros. Por que o brasileiro é o bom de bola no mundo? Apesar do Dunga não concordar muito com isso. Por quê? Porque o brasileiro jogou bola em tudo que é lugar. O brasileiro joga bola em tudo que é lugar durante o ano inteiro. Na Europa, no inverno, não dá para jogar na rua. Só que isso também acontecia, esse preconceito, esse racismo, acontecia também no teatro. Tanto é que Anjo Negro, em 46, claro. O velho fez em 46, teve que ser interpretado por um ator branco, por exigência do teatro, para poder sair. E o Fluminense realmente pintou um jogador passou pó de arroz, daí o nome pó de arroz, e que ele começou a suar e ficou a marca. Mas que, de qualquer forma, você, analisando historicamente, você está dando um passo para colocar uma pessoa de cor dentro de um esporte que só era de branco. Essa barreira, você acha que ela está superada mesmo? Ela está mascarada? Ou essa coisa está voltando aí com o marketing esportivo? Eu volto àquela distinção que eu fazia. O racismo no Brasil é sempre disfarçado. Essa é uma peculiaridade do racismo brasileiro. Então, por exemplo, surge uma maneira brasileira de jogar, que nos diferencia da maneira argentina, da maneira inglesa, isso lá em 1920, por aí, assim como assinalou o Carlos. Então, surge uma maneira brasileira de jogar. Essa maneira brasileira de jogar é uma arte negra, é negra. E essa maneira brasileira de jogar vai ser sempre contrariada, sempre combatida. Até hoje, até a seleção do Dunga é uma maneira de negar essa maneira brasileira de jogar negra. Por aí se vê que o racismo é sempre disfarçado, ele se disfarça com argumentos, com alegações, com o senso comum. Mas você atribui essa maneira negra de jogar a que tipo de influência negra? É o ritmo? É a bola de meia. É a bola de meia quando massifica, quando o Carlos, que é um historiador do futebol, está mostrando isso. Até 1920, 25, por aí assim, só brancos de classe média alta jogavam. Quando massifica, quando entra uma... Mas esse fenômeno da massificação não está muito associado também à industrialização, à emergência da classe operária, à urbanização? Ao início das grandes cidades, né? Essa inversão de a população da maioria passa a viver na cidade e não no campo. Futebol é um jogo urbano. Porque o tempo, isso é uma discussão, assim, na música é uma coisa que é muito já estudada, né? O tempo na música, como na dança, ele é muito importante. O compasso, né? Muito importante. A divisão rítmica é muito importante. E no caso da música, a influência negra tem muito a ver com o tempo, né? Com a divisão do tempo, com o aproveitamento do tempo, que na percussão é a coisa fundamental, porque a percussão é mais o tempo do que qualquer outra coisa, né? E você acha que pode se atribuir, vamos dizer assim, o estilo de jogo do brasileiro e essa influência negra ao tempo, ao ritmo do jogo? Ou você acha que isso é uma coisa, vamos dizer assim, étnica, algum atributo físico que o negro tem que outras etnias não tenham?
Se a gente for deixar de lado o conceito de raça, que eu, por exemplo, não concordo. Não, acho que ele é um conceito... Raça é uma bobagem, né? Mas é uma bobagem que teve um papel histórico, ajudou a dominação e ainda ajuda. Só o Vilarinho está doido para entrar nessa discussão ele vai também, entrar, deixa eu só completar aqui. Eu acho que